Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falante, como se estivéssemos lá na nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e também aos nossos familiares e amigos. Sempre a gente faz uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 133. Em torno da liberdade. Que vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Paulo. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam clamores em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa, vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais de trânsito, o acidente acontece. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz demorado. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo Paulo sensatamente. Fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade, favorecendo o desregramento. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade, através do amor, procurando servir. Lição número 133. Em torno da liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Paulo. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que na noite de hoje possamos ser abençoados com a compreensão e com o discernimento, para que as palavras que foram ditas nesse texto sejam entendidas como um chamamento, como um alerta sobre nossas condutas e nossas escolhas, que são, na realidade, o exercício da liberdade. Se nós formos olhar o restante do versículo que foi lido na carta de Paulo aos Gálatas, a chamativa desse versículo fala guiados pelo Espírito. Então, a liberdade guiada pelo Espírito, e não a liberdade guiada pela carne, ou para a carne, ou para o mundo. E a própria Bíblia do Peregrino, ela fala assim, cara, pregando a liberdade, é lógico precaver contra a sua aplicação abusiva. A liberdade não é ilimitada, nem é o valor supremo. É limitada pelo amor mútuo, síntese de toda a lei. Então, essa liberdade que se tanto fala, é uma liberdade que tem que ser exercida pensando no outro. Por quê? A minha vontade
esbarra na vontade do outro. Perdão, a minha vontade se esbarra no limite do outro. E aí nós vemos que, se pegarmos o conceito de liberdade em valores políticos, nós temos o quê? Ou em valores da sociedade, a liberdade é um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isolado ou em grupo, em face da autoridade política e perante ao Estado, ou seja, de acordo com o meio em que ele se encontra, ou da comunidade que ele se encontra. Então, os costumes e a liberdade são relativos, às vezes, a certos tipos de conduta ou mesmo cultura de um povo. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Então, a liberdade, no contexto entre relação entre pessoas, e no sentido da lei, ela é o conjunto que rege essa convivência. Ou seja, eu tenho que seguir padrões de lei. Mas acontece que, para seguir esse padrão de lei e exercer essa liberdade, nós esbarramos no que o Paulo fala, que é a escolha, o exercício da liberdade guiado pelo Espírito. Aí a gente entra no outro contexto, que é o contexto do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, na realidade, está relacionado à nossa consciência. Então, a liberdade, o exercício da liberdade, está baseado em um padrão de lei, mas, ao mesmo tempo, a minha consciência de como devo exercer a minha vontade perante essa lei e perante o outro. Por isso que ele fala aqui, ó, que se você pode dirigir um carro, desde habilitado, mas se você não respeitar as regras de trânsito, vai acontecer um acidente. Respeitar as regras de trânsito é um dever perante a lei, mas é um dever ético, porque se você não respeitar a lei, você vai colocar em risco a sua vida e a vida do outro. Então vejam que liberdade e livre-arbítrio, embora pareçam similares, não são. Liberdade está ligada a regras externas, e o livre-arbítrio está relacionado à consciência do ser. Ou seja, a tomada de decisão em função da liberdade tem que ser baseada nos valores morais do indivíduo e sua análise das consequências dessa escolha. Essa liberdade, essa vontade de escolher tem que ser baseada em quê? Em princípios morais e éticos que são internos, que são do próprio ser humano, e não do conjunto de leis que regem o quê? A convivência. Então, para mim, respeitar a lei foi feita para todos, mas nem todos respeitam a lei. Por quê? Porque é parte da interpretação de cada um, da vontade de cada um. E é aí que entra o livre-arbítrio. Então, para ter liberdade ou não liberdade, parte do princípio de quê? Da escolha. E o que gera, o que regulamenta essa escolha é o seu livre-arbítrio. Por isso que ele é uma questão da consciência, do entendimento principal de que a análise das consequências da sua escolha é que vão o quê? Nortear essa sua escolha ou o seu exercício de liberdade. A questão principal é que devemos exercer nossa liberdade orientada pelos valores cristãos, éticos e morais que estão associados ao livre-arbítrio, para que não se transforme a liberdade em libertinagem, e que essa liberdade não se transforme em quê? Em algo irresponsável. Por isso que ele fala aqui, ó, do aviador, que transporta, que tem uma responsabilidade. Existe uma segurança total no voo, mas se ele não seguir as regras de segurança, ele põe em risco a vida dele e de todo mundo. A regra é clara, porém a opção de segui-la ou não esbarra no quê? No livre-arbítrio. Esse dueto, ou seja, o dueto liberdade e livre-arbítrio, ele nos orienta, ou deveria nos orientar, a usar o nosso direito de liberdade
de forma responsável e com limites. Limites que não exceda ao direito do outro. E, ao mesmo tempo, permita ao outro exercer sua liberdade de forma plena. Ou seja, a liberdade, meu irmão, minha irmã, ela esbarra no momento em que eu não ultrapasso a dignidade ou os valores do próximo. Resumindo, exercer a liberdade que Paulo nos pede, é exercer a liberdade voltada como escolha de vida para que eu promova o crescimento do outro. E não essa liberdade para promover tudo que é contrário à lei de Deus. Por isso que ele fala aqui, ó, louvemos a liberdade. Qual a liberdade? A liberdade de escolha. Mas, no sentido de quê? De construir, de melhorar, de auxiliar e de elevar. Por isso que é o conceito de liberdade guiado pelo Espírito, ou para o Espírito, buscando a elevação sua e a elevação do próximo. E se nós voltarmos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, 11, perdão. Amar o próximo como a si mesmo. É usar a liberdade nessa prática do amor ao próximo como a si mesmo. Então, se eu uso essa liberdade de forma plena, correta, eu não vou fazer nada que vá de encontro ao quê? Ao outro. Por isso que ele fala que é a liberdade no sentido de construir, de elevar, de auxiliar. Se eu amo o outro como a mim mesmo, eu vou usar essa liberdade de forma responsável e não de forma contrária. Aí o Evangelho fala assim, aqui, ó. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles era doutor da lei, veio lhe fazer uma pergunta para o tentar. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro. E o segundo, amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos neste mandamento. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratem. O exercício da liberdade é para isso. É isso que Paulo nos pede. O exercício da liberdade de forma construtiva. É o uso da consciência para que essa liberdade que é dada a cada um de nós não se transforme em algo que seja o quê? Prejudicial a você e ao próximo. Nascemos com o livre-arbítrio, nascemos com a liberdade. Porém, essa liberdade esbarra no direito do outro. Por isso que fala em torno da liberdade. Ou seja, é uma discussão, é uma forma de agir, é um pensar de como eu me comporto diante dos outros. Como que eu exerço essa liberdade que eu tenho? E hoje vivemos um mundo em que pessoas não toleram os outros, pessoas não respeitam os outros, culturas não respeitam culturas, pessoas não respeitam pessoas, suas vontades devem prevalecer, suas escolhas que muitas vezes ferem o que o outro pensa ou a escolha do outro. Então, Paulo nos orienta nesse sentido, exercer essa liberdade, mas com responsabilidade, porque toda ação implica em uma reação. E essa reação, mais cedo ou mais tarde, será a cada um imputada as suas consequências. E aí, a gente dando prosseguimento, se você segue essa
liberdade no intuito de construir algo melhor, como o próprio mestre o fez, então, veja, você se transforma num homem de bem. Que homem de bem que é esse? É o homem de bem que vai fazer isso aqui, ó, que vai buscar, através das suas escolhas, através da sua liberdade, edificar-se e edificar o próximo. É construir em si, através da sua autonomia de escolha, dessa liberdade, aquilo que é melhor para você, para o outro e para toda a comunidade na qual você está inserido. E que comunidade é essa? Primeiro é a tua casa, tua família, a tua igreja, a tua escola, o seu trabalho. Onde quer que você esteja, você tem o direito de exercer essa liberdade. Porém, observa se isso não está causando aos outros aquilo que você não gostaria que fosse causado a você. Porque senão, você está transformando esse uso da liberdade em opressão, em constrangimento, em fanatismo, em uma série de outros adjetivos que nós teríamos a noite inteira para falar. Só que Paulo nos adverte que usar essa liberdade para o quê? Para nos elevar perante o Mestre amado Jesus. E, resumindo aqui, olha o que fala Emmanuel, que todos nós, portanto, usando os sagrados dons da liberdade interior, colaboremos com o Pai no maior engrandecimento de sua obra, a fim de que, no esplendoroso amanhã do futuro, venhamos a integrar as fileiras dos servidores fiéis, a caminho da justa e real glorificação na eternidade. Ou seja, você, usando a liberdade que lhe é facultada pela lei, mas orientada pelo livre-arbítrio. Livre-arbítrio esse é baseado nas ações, tendo em vista o respeito ao próximo como você gostaria de ser respeitado. E a vontade e a intenção de fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você, te eleva, te cobra uma postura melhor, te cobra um comportamento melhor e te cobra, acima de tudo, avaliar o uso dessa liberdade, seja ela, principalmente nos dias de hoje, nas redes sociais, seja na sua postura diante dos outros, na sua forma de falar, na sua forma de se conduzir e de respeitar o outro. E hoje nós vemos aí quanta falta de respeito. Em nome dessa liberdade, às minorias, aos negros, aos que têm preferências ou escolhas religiosas, sexuais e outras diferentes das nossas. Nos achamos no direito de julgá-los, exercendo o quê? Essa liberdade que é dada pela lei. Só que as consequências vêm. Nada fica impune, seja aos olhos da justiça, mas principalmente aos olhos de Deus. Então tenhamos cuidado de como exercemos essa liberdade. Então, antes de tomarmos uma decisão, ou mesmo tecer um comentário, ou postarmos algo nas redes sociais, vamos avaliar se isso vai edificar o outro, se isso vai contribuir para o crescimento do outro, se isso está de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, e se isso vai promover
o crescimento dos outros, e em contrapartida o meu próprio crescimento como pessoa. Bom, meus irmãos, esse é o entendimento que eu tive aqui desse texto, esse é o entendimento que eu quis levar para vocês, resumindo, né? Liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Liberdade deve esbarrar no direito do outro. Liberdade é a vontade, o exercício da minha vontade, porém orientada por princípios cristãos, éticos e morais. O que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. E se eu quero ser tratado com respeito, com amor e com dignidade, essa é minha função, ou deveria ser a minha atitude em relação aos outros. Ninguém é padrão de certo, ninguém é perfeito, mas é nosso dever trabalhar a cada dia para romper os laços que nos prendem a algo que não seja o quê? Correto. Então, o exercício dessa liberdade é limitado. Ele não é ilimitado, ele é limitado, porque esbarra no direito do outro. E se eu primar as minhas ações, as minhas atitudes, pautadas nos ensinamentos de Cristo Jesus, e nisso aqui, ó, tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratem. Vai ficar mais fácil, não vai? Exercer essa liberdade. Não agir pela carne, não agir pelo instinto, agir pelo espírito, não agir por impulso, agir com discernimento, pensando sempre no bem-estar do outro. Porque se eu penso no bem-estar do outro, é uma condição sine qua non. O outro está pensando no meu bem-estar também. E assim construímos um mundo melhor. Assim transformamos ou nos transformamos em pessoas melhores. Esse é o objetivo do uso dessa liberdade e do uso do livre-arbítrio. Bom, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus nesse momento. Vamos pedir a Ele que nos oriente espiritualmente para que nós façamos bom uso dessa liberdade que recebemos, desse poder de escolher. Vamos pedir ao nosso Mestre amado Jesus que a gente aprenda a olhar para o outro e deixe de olhar só para o nosso umbigo. Que a gente veja a necessidade do outro, que a gente veja o quanto a humanidade está carente e que a gente, por mais ou por menos condições de ajudar, há sempre algo que a gente possa fazer. Há sempre uma melhor atitude, um melhor comportamento que nós podemos ou que nós possamos usar para tornar a convivência na humanidade melhor. Respeitar o outro, respeitar a lei, respeitar a escolha do outro, respeitar a dignidade do outro. Pedir ao Mestre amado Jesus que coloque em nosso caminho espíritos iluminados que nos auxiliem a tomar essas decisões. Que em momentos em que nos sintamos vulneráveis, que a gente recorra à prece, pedindo ao Mestre amado Jesus que modere as nossas ações, as nossas atitudes, e que nos ajude a praticar a nossa liberdade de forma construtiva, que usemos o nosso livre-arbítrio, no exercício dessa liberdade, de forma equânime, de forma bonita, de forma correta, de forma justa, para que não sejamos julgados porque conhecemos e não fizemos.
Mestre amado Jesus, Pai Celestial, rogamos a vós, nesse momento, que visite cada casa, de cada irmão que esteja nessa corrente. Leve para cada lar a saúde, a paz, a harmonia, o equilíbrio. Envie, Senhor, vossos emissários de luz, vossos anjos, vossos espíritos de luz, às creches, aos asilos, em nossa casa, aos irmãos, aos médiuns de nossa casa que estão afastados, seja por problema de saúde ou outros, que possam encontrar o caminho. Senhor Mestre Jesus, nos abençoe para que possamos não desistir da tarefa que a nós foi confiada. Que possamos, Senhor, ser instrumento da construção de um mundo melhor. Que possamos, Mestre amado Jesus, contribuir com o que pudermos dentro da limitação de cada um para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde todos possam, Mestre amado Jesus, exercer essa liberdade com respeito e com dignidade. Mestre Jesus, dai-nos força para combater em nós mesmos tudo aquilo que nos afasta do vosso caminho, tudo que nos faça exercer essa liberdade de forma correta. Mestre Jesus, nós pedimos também pelas crianças de nossa creche. E finalizamos essa oração rogando a todos que possam abrir o vosso coração, o vosso entendimento, e possamos juntos, em prol de um mundo melhor, nos unirmos, sermos uns para os outros aquilo que Jesus foi para cada um de nós, um amigo, um pai, um protetor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão do Espírito da matéria dai-nos hoje. Nos ensina, Senhor, a sermos pessoas melhores, com o vosso amor, com a vossa luz e com a vossa paz. Que nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe e vos proteja e leve a cada lar as bênçãos, a saúde e a proteção. E com Deus. Obrigado.